Olá, minha amiga, tudo bom com você? Me conte, você está gostando do nosso canal? Estamos preparando tudo com muito amor, com muito carinho e hoje eu convidei uma grande amiga, sim, uma amiga maravilhosa e que tem uma história linda, uma lição de vida para mim e para você. Vamos assistir? Oi, meu nome é Laís. Eu conheci Michele, né, através, na verdade, dos meus serviços. Nosso relacionamento iniciou, eu sou dentista e Michele e suas meninas iam para mim, né? Ainda vão, né? Eu engravidei em 2019, já conhecia Michele e era muito fã do seu trabalho, né? E foi quando Michele começou a fazer as fotos da minha gestação, fez as fotos do parto do meu filho que nasceu em novembro de 2019. Arthur nasceu inesperadamente, na verdade. Eu me lembro que uns 4 dias antes de Arthur nascer, a previsão era de nascer com 15 dias. E aí a bolsa rompeu antes da hora. E Michele estava viajando e foi uma loucura, mas a gente conseguiu e ela fez as fotos e começou a fazer os registros, né? De gestação, do parto. E aí, quando Arthur nasceu, em 2019, com um mês de nascimento dele, minha mãe ela sempre questionava muito o formato da cabecinha de Arthur. Ela achava estranho e eu perguntava ao médico o que é que podia ser. Ele dizia que tinha sido provavelmente por conta do parto, porque encaixou, tinha sido entrei em trabalho de parto. Com um mês, mais ou menos, que Arthur tinha, iniciou a suspeita dele ter uma malformação craniana, que a gente conhece como a cranioestenose, né? E aí, eu me lembro que no dia que a gente teve essa suspeita, eu falei com a pediatra, ela me encaminhou para uma neuro, foi um dia de terror para mim, na verdade, né? Aquela minha gestação perfeita, aquele filho que continuava sendo perfeito e ter um diagnóstico de uma malformação e saber que só corrigiria com a cirurgia na cabeça. Eu me lembro que naquele dia, a minha angústia de saber que meu filho poderia ter que passar por uma cirurgia me causou uma dor que eu digo fisiológica. Eu senti de fato uma dor no coração. Eu pensei naquele dia que eu ia morrer, da dor no peito que eu senti por saber, né, que meu filho poderia vir passar por todo esse procedimento. Uns 20 dias depois que iniciou essa suspeita, se confirmou, né, o diagnóstico. Arthur ele realmente nasceu com uma malformação craniana do tipo escafocefalia, que é o fechamento precoce dessa sutura da gente aqui sagital. E a cabecinha dele, ao invés de crescer por igual, ela crescia mais nesse sentido. Foi muito difícil, né? A gente se pergunta, eu me perguntei, claro, meu Deus, por que meu filho, por que eu, né? E naquele mesmo momento que eu conversava com Deus, aquela resposta ao meu coração veio, por que não você? Por que não seu filho, né? Eu que vinha perto de concluir uma pós-graduação em atendimento de pacientes e crianças especiais e via muito isso. E quando eu trouxe essa resposta para mim, por que não meu filho, né? Eu acompanhava tantas crianças com tantos diagnósticos, com tantas malformações, síndromes, por que não meu filho, né? E aí eu comecei a querer entender o que é que Deus queria com aquilo, né? Qual o propósito de tudo isso, né? Quando foi em 2020, a gente se planejou para uma cirurgia em meados de abril de 2020. Desde aquele momento que teve o diagnóstico, que eu conversei muito com Deus, eu entreguei nas mãos do Senhor, de que de fato o que tivesse de acontecer, eu ia confiar nos seus caminhos, nos seus propósitos e descansei nele. Eu realmente curtia cada momento de Arthur, eu esquecia por muitos momentos daquele diagnóstico, porque aquela cirurgia eu sabia que ia demorar um pouco, ia viver no momento de tensão e ansiedade com ele não iria resolver o problema, né? Eu só ia estar deixando de curtir o meu filho e não iria resolver. A cirurgia prevista para abril de 2020 foi cancelada por conta da pandemia
Eu também parei de trabalhar, tinha retornado ao trabalho depois da licença e parei de trabalhar novamente por conta da pandemia e pude curtir alguns momentos com ele, mas a preocupação começou a bater por conta desse cancelamento. A cirurgia tinha que ocorrer no momento certo, por conta da idade dele e por conta do crescimento da cabecinha dele. Quando foi em maio, eu tive uma perda muito grande na minha família, que foi da minha avó. Arthur foi, eu digo, o último sonho realizado dela, e perder ela naquele momento em que eu sabia que eu ia precisar muito dela foi muito difícil, né? Eu não me permiti de repente viver um luto, porque eu sabia que meu filho ia precisar de mim, ele precisava que eu amamentasse ele. E quando foi com um mês depois, a cirurgia realmente foi marcada de fato, dia 22 de junho. E foi um dia extremamente difícil, porque era uma cirurgia no meio de uma pandemia, onde a gente tinha que levar Arthur para aquele hospital e não tinha ninguém da família que podia ir conosco, porque era tudo muito reduzido, as pessoas, a circulação no hospital, o Covid ocorrendo, e aí só fui eu e meu esposo naquele dia 22 de junho de 2020 ao hospital levar Arthur. Eu tinha que deixar Arthur de jejum por 4 horas, Arthur amamentava, eu amamentava Arthur, né? E chegamos lá mais ou menos às 6 horas da manhã e até às 10 horas enganando o Arthur para ele não mamar, não pedir para mamar, e conseguimos, né? Arthur em nenhum momento pediu para mamar, foi um momento que Deus realmente acalmou o nosso coração naquele momento. Ele até chegou a cochilar nos meus braços, e eu digo que eu vivi o momento mais difícil foi quando eu fui levar meu filho ao bloco cirúrgico. Desceu eu e meu esposo, eu deixei para trás meu esposo de fora do bloco cirúrgico e entrei naquela sala com meu filho nos braços para entregar para uma médica, uma anestesista que eu pouco conhecia, tinha tido os 2 contatos com ela, e entregar ele sem saber se ele voltava, né? Sabia que era uma cirurgia grande, que tinha os seus riscos, mas eu ia entregar, né? Tinha que entregar, né? Me lembro que ela colocou uma medicação no nariz dele para ele já ir adormecendo, e ele começou a querer dormir, chorar, e ela fazia: me dê seu filho, Laís, e eu não conseguia entregar. Eu chorava silenciosamente e não conseguia entregar. E ela pegou o Arthur dos meus braços e levou, e foi um momento que eu digo que eu não desejo para nenhuma mãe, né? Entregar um filho sem saber se ele volta. Aquilo foi muito difícil para mim, aquele momento, mas saí dali, assim, não lembro nem como é que eu saí daquele local. Eu lembro que eu já estava no quarto com meu esposo, a gente extremamente abalado, os dois, um olhando para a cara do outro sem saber o que fazer, uma cirurgia longa, e aguardamos. E eu dizia antes da cirurgia para a anestesista: eu preciso tomar algum calmante que eu não vou suportar. E ela dizia: você não pode, Légia, você vai precisar amamentar Arthur e você não pode. E eu me lembro que quando meu esposo sentou, ficou um olhando para o outro, de repente a gente adormeceu, né? Como se realmente tivesse tomado alguma medicação. A gente apagou de um jeito que eu digo que foi Deus que anestesiou a gente naquele momento, e a gente apagou, porque era um sono incontrolável. Eu dormi que já acordei com meu esposo me chamando: vamos descer, Légia, para almoçar, que daqui a pouco ele deve estar tendo notícia. E a gente desceu, almoçou, e realmente, quando foi às 4 e pouca, foram quase 6 horas de cirurgia, umas 4h30 da tarde, e a gente teve a notícia que ele estava indo para a UTI. E lá eu vivi, assim, eu acho que uma das maiores alegrias depois do nascimento dele, né? Porque foi um renascimento, ele nasceu de novo sem ser da minha barriga, né? Quando eu vi, ele já saiu extubado, com um curativo imenso na cabeça, mas quando eu vi ele de novo ali de volta, foi uma alegria imensa, né? Meu filho voltou, né? Fui para a UTI com ele e passei 24 horas mais ou menos com ele na UTI. Ele precisou fazer outra transfusão, mas logo quando acordou, umas 6 horas depois da cirurgia, já mamou, com um dreno na cabeça. E eu me lembro que Arthur não chorava.
Arthur não reclamava, ele sempre foi muito alegre. Eu digo que ele veio preparado para passar por muita luta aqui na Terra, porque ele realmente sorria muito. Um olhinho dele inchou e o outro não. E tem fotos dele sorrindo, só com o olhinho aberto. Ele não passava a mão na cabeça para mexer nos pontos. Ele brincava com o soro, as coisas, ele pegava e brincava. Ele não estava entendendo aquilo que ele estava vivendo, mas ele se divertia com o que ele tinha, né? E ele me ensinava muito com isso, porque ele via alegria e coisas tão simples daquela rotina dele que estava diferente, e ele brincava, né? Ele teve alta com 24 horas da UTI, a gente foi para o quarto. Graças a Deus, Arthur, com 2 dias, teve alta do hospitalar, teve uma recuperação maravilhosa, que eu agradeço hoje todos os dias a Deus pela recuperação de Arthur, porque foi excelente. Ele não ficou com nenhuma sequela. Hoje ele está com 2 anos e 2 meses, e 3 meses, na verdade, ele fez essa semana. E é um menino extremamente inteligente, extremamente encantador e lindo, assim. Eu digo que ele ensinou a gente a ser forte num momento tão difícil e a sorrir naquele momento tão difícil, né? Porque como ele não entendia nada que estava acontecendo, ele sorria e ria e alegrava a gente. E nos ensinou muito, né? A confiar no Senhor, a descansar em Deus. Quando a gente não tem o controle das coisas, a gente tem que realmente confiar no Senhor e fazer a nossa parte, né? A nossa parte a gente fez e coube a Deus, graças a Deus, a abençoar aquele momento e passar conosco naquele processo tão difícil, né? Então, sou muito grata por ser mãe de Arthur. Escolheria ele 10.000 vezes para ser mãe dele novamente e que tivesse que passar por tudo isso. E eu me lembro que logo depois que tudo isso passou, eu comecei a entender que eu fui escolhida por Deus, né, para ser mãe de Arthur e para passar tudo isso com ele. Então, que bom que o Senhor confiou a mim, Arthur. Que bom que ele me achou capaz de passar com ele, né? Que bom que ele me achou capaz de cuidar dessa joia rara, né, criada por ele. Então, eu sou muito feliz por tê-lo e muito orgulhosa da história de vida que ele tem, né? Que ele realmente é um guerreiro, né? E é isso.